Dito isso, eu quero ir para a mensagem desta manhã, que está em Isaías 52, versículo 1. Eu vou ler na versão nova atualizada. E a palavra do Senhor diz assim, versículo 1. Vamos ler lá? Pode colocar aí, Daniel. Eu queria que você lesse comigo aqui no telão. Vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Não, pera. Você tem que acordar até para você ler. Irmãos, eu gosto de dormir. Pensa num cara que gosta de dormir, sou eu. Como é que tem que me acordar, Adri? Você está boazinha hoje. Às vezes ela fica, coração. Aí eu, amor, eu perdi a hora, não sei o quê. Te chamei 3 vezes. Cara, não adianta, não é com moleza. Não vai. Agora você vai ler para o teu irmão esse versículo. E falando do jeito que tem que falar. Imagina que ele estava dormindo e você está acordando ele com esse versículo. Vai lá, agora, manda. Não, parou. Tem gente que nem está olhando para o lado. Ó, lê, fala, lê, vira para o lado e fala. Vai lá. 1, 2, 3, chacoalha ele. Pera. Troca o nome de Jerusalém pelo nome da pessoa. Troca o nome. Vamos lá. 1, 2, 3. Acorda! Acorde, ó Sião, revista-se de força, vista as tuas roupas finas, ó Jerusalém. Quando o Senhor me deu esse texto, eu estava no meio de um chacoalhão do Espírito Santo. Na verdade, Deus falou, acho que umas 2 ou 3 vezes com esse mesmo texto comigo. Mas qualquer uma dessas vezes foi um chacoalhão que eu recebi do Espírito Santo sobre a minha vida pessoal. Inclusive, eu não sabia que esse ia ser o tema do aniversário, porque eu achei que essa palavra era só para mim. Então eu fiquei com ela só para mim durante mais de 20 dias, quase um mês, eu fiquei com ela só para mim. E aí eu fiquei na dúvida, será que coloca para a igreja também? E aí Deus me fez entender que o que era para mim era para a igreja também. Eu não vou explicar o porquê agora que não dá tempo, mas Ele falou, é você e a igreja, vocês são um. Então é esse tema, e eu demorei para passar o tempo para o pessoal que estava ensaiando. Porque eu estava nesse dilema, será que é só para mim? E aí eu entendi, Deus falou que era para a igreja também. E essa palavra está falando de acordar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O acordar tem duplo sentido essa palavra aqui. Na verdade ela tem um sentido, não é que ela tem duplo sentido, ela tem um sentido muito maior do que simplesmente você dizer acorda aí. No hebraico, é acordar no sentido de realmente você estava dormindo, então acorda. É acordar quem estava dormindo para uma determinada situação. Mas, e também carrega o sentido de renovação, né? Acorda para se renovar. Mas no grego, da onde veio a tradução para nós, né, Daniel? Da Septuaginta. Essa palavra acordar ou despertar, talvez na sua Bíblia está desperta. No grego, ela tem um sentido de acordar como um militar. Você já assistiu filme de militar? Que tem algum militar, assim, das Forças Armadas? Vocês já viram quando eles estão acordando lá nos filmes? Como que eles acordam? Às vezes é com um alarme, às vezes é com o sargento chegando na porta e dando aquele grito. Fica de pé, soldado! Vamos acordar. E os caras dão aquele pulo, já viu?
nos filmes? Quem já assistiu o filme? Tem alguém que já foi do exército aqui, não? Tem alguém que já serviu o exército aqui? Ninguém serviu? Ok. Mas então a gente conhece através dos filmes. Então é um acordar. Por quê? Porque o inimigo, a frente inimiga já está de pé, ou já estão armando emboscada, ou seja lá o que for, e é necessário acordar e não dá tempo de ficar enrolando. Acorda, põe a sua roupa, põe o seu coturno, pega a sua arma, seja lá o que for, o seu boné, não sei que você tem seu equipamento, acorda rápido, porque tem algo que você fazer lá fora. Então esse é o sentido deste versículo e do tema do nosso aniversário. Acorda, igreja, fonte de alívio, porque tem coisas para serem feitas. E ele fala aqui, e ele começa a dizer: vista as suas vestes, as suas roupas finas. Só que na minha versão aqui, que versão é essa aqui, Danilo? Espera só um minutinho. É a nova atualizada. Eu não sei porque que está diferente aí. Essa coisa de internet é um negócio complicado. Eu estou na nova... Oi? A minha é NAA. E a minha está escrito assim, acorde, ó Sião, e revista-se. Revista-se. Tá certo? Desculpa. É isso mesmo. Revista-se da sua força. Presta atenção, aqui está falando de se vestir. Depois de um acordar brusco, né, vamos dizer assim, de um acordar para alguém que tem que fazer uma coisa, ele está dizendo, revista-se. Quando a gente fala revista-se, era porque você já esteve vestido, e agora você tem que se Obrigado, querida. Você tem que se vestir de novo. Então, quem estava dormindo, possivelmente tirou a roupa para dormir, salvo aqueles que os dormem sujo. Tem dorme sujo aí, não? Não, né? Graças a Deus. Quem que é que eu chamo de dorme sujo? Do jeito que chega do serviço, não tira nem a roupa direito, dorme com a calça jeans que veio dentro do trem. Gente, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu sei que tem aqui. Assim, se você não é o dorme sujo, mas você já dormiu sujo. Vamos ver quem tem coragem aqui de dizer. Quem já dormiu sujo aqui, levanta a mão. Você não é um dorme sujo, mas quem já dormiu sujo, levanta a mão. Fica com a mão levantada, quem já dormiu sujo. Vira para essa pessoa que está com a mão levantada e fala, toma vergonha na sua cara, rapaz. Aí o cara fala para mim assim, pastor, eu não tenho coragem de dormir sujo. Jamais eu não durmo sujo na minha cama de jeito nenhum. Vocês estão aqui? Não deito sujo na minha cama. Não, ele fica no sofá, nem vai para a cama. Mas aqui o que eu estou querendo dizer para vocês, revestir-se é vestir de novo, porque você tem uma roupa. Eu vim com esse casaco aqui de propósito, vou tirar agora. Eu não estava aguentando mais ficar com isso aqui. Foi de propósito que eu vesti essa roupa. Em 2018, eu fui para os Estados Unidos e eu ganhei essa blusa, ia ser doada lá, jogada. Eles jogam fora essas coisas. É verdade, eles deixam em saco ali para o pessoal levar embora. Essa era uma das roupas que estava para doação lá, na casa que eu fui. Por quê? Porque esse casaco não é só de frio, ele é para usar na neve. Tem uns bagulho aqui dentro, uma lã diferenciada, que não é só que tampa o vento ou o frio, ela entra em contato com a sua pele e ela começa a esquentar por dentro. Então, na verdade, depois que eu trouxe esse casaco, 2018, eu só uso esse casaco uma vez por ano, ou duas, no máximo, 1 ou 2 dias, quando o frio está muito, mas muito pesado. Porque não dá para usar, eu estou aqui morrendo com esse negócio aqui, está quente demais. Mas por que você ficou com esse casaco, pastor? De propósito. Porque hoje nem está frio assim. Mas o que você quer dizer com isso? Eu vou te explicar. Semana retrasada, semana passada foi essa agora. Semana retrasada, eu não sei se vocês lembram. Vocês lembram um dia que fez um frio aqui em São Paulo?
como diz o pessoal do Nordeste lá, foi um frio da gota serena. Vocês lembram desse dia aqui? Mas abaixou a temperatura daquele. Minha casa, irmãos, pega todo o vento que vem da represa. Então aquele vento que sobe da represa, ele passa pelo corredor da minha casa. Então a casa é gelada. Gelada. Não posso falar isso não, isso é do tempo da cerveja, está amarrado. E aí o que acontece? E passei frio aquele dia. Pus uma calça, pus 2 calças, pus 3 calças. E eu não conseguia esquentar minhas pernas. Pus uma camiseta, depois eu pus um moletom, depois eu pus mais uma blusa, depois eu pus mais uma blusa. E aí o que aconteceu? Passei frio o dia inteiro. No outro dia estava menos frio, mas ainda estava frio. Aí o Espírito Santo falou para mim esta palavra: ei, Alan, acorda, meu. Por que você está passando frio? Porque já que eu não uso esse casaco, se eu deixar no guarda-roupa, ele fede. Então o que eu fiz? Minha mulher arrumou um saco daqueles que você põe um aspirador de pó e chupa. Já viu? Você põe coberta dentro, para você guardar no guarda-roupa quando não cabe. Eu esqueci o nome, é vácuo, né, que fala. Você põe o saco ali, aí você põe um aspirador de pó, ele chupa, aí fica pequenininho. Eu peguei esse casaco, porque ele é grande, não dá para guardar esse treco aqui, ocupa muito espaço, é igual a coberta. Aí eu peguei o casaco e pus dentro de um saco desse e ficou pequenininho e eu joguei em cima do guarda-roupa lá, Daniel, do closet. Joguei lá em cima. E passei frio o dia todo anterior, morrendo de frio. E aí o Espírito Santo falou assim: acorda, você tem roupa, cara, roupa boa, roupa importada, por que você está passando frio? E o bobão foi lá, pegou o casaco com muita alegria, e passei o dia todinho com ele. Foi o dia que as meninas foram lá em casa orar, inclusive, não foi que eu estava com ele? Foi naquele, mas eu já tinha passado frio no dia anterior. E aí, eu vesti esse casaco que eu vou tirar agora. Quem está com frio aí? Tem alguém com frio? Está com frio? Experimenta esse casaco aqui, dá para ela experimentar. Experimenta esse casaco aqui. Não vai pelo meu cheiro, não, viu? Senão você vai. Eu já suei aqui de baixo. Mas ó, é suor santo, tá? Apostólico. Não, era de trás ali. Você já está de blusa. Eu olhei para ela lá. Olha lá. Isso. Depois você empresta para ela que ela está sem blusa ali. Isso. Recebe aí o suor apostólico. Glória a Deus. Eu brinco assim, mas até nas brincadeiras, quando a gente está no momento de santidade aqui, até as brincadeiras elas passam a ser sérias. Mas você recebeu uma porção da unção que está sobre a minha vida aí, na sua vida. Recebe a porção aí, filho. Cubra-se. E aí, é quentinho mesmo, do jeito que eu estava falando ou não? Não é o meu suor esse daí. Não é o seu, não. Mas é quente mesmo o negócio, né? E aí, o que o Espírito Santo estava dizendo com isso, irmãos? Preste atenção, que você vai entender. Preste atenção. Acho que tem gente aqui que já entendeu. O problema não é que eu não tenho roupa. Deus está falando para nós aqui, ó. Vista-se. Aqui eu quero mudar de versão, porque aqui também ele fez uma alteração ali, porque eu quero que vocês entendam por que vai se alterando as palavras. É porque quando você muda uma, às vezes a próxima tem que fazer sentido. Então, essa versão, ele falou a coisa certa, revista-se. Por que revista-se? Se você for ver a outra versão, coloca para mim, Danilo, por exemplo, acho que a corrigida, coloca aí, que é a versão mais antiga. Deixa eu ver se é nessa. Ó, desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. E aí ele não colocou reveste-te, porque ele usou a próxima palavra, ele, ó, veste-te das tuas roupas. Veste-se. Põe a outra versão, Danilo. Põe a NVI para mim ver. Só por curiosidade. Vista-se de força, das tuas roupas.
Tem uma versão, Danilo, acha aí para mim, depois você joga no telão. Tem uma versão que eu quero que diz assim: vista-se da tua força. Tem alguma versão escrita aí? Vista-se da tua força? Quem está com essa versão aí? Vista-se da tua... Qual que é a sua versão da sua Bíblia? Não sei. Não faço nem ideia. Tá certo. Me ajudou. É na capa que você vê. Você tem que abrir a capa e ver qual é a versão. Isso. Não tem mais capa. Rasgou. Achou a versão? Não? Rasgou mesmo. Qual que é essa versão? Qual que é a sua versão? Gente, deixa eu ensinar. Tá vendo, Daniel? A gente tem que dar aula, até por isso que demora a pregação. A gente tem que ficar dando aula na hora do culto. Abra a capa. Agora eu vou pedir para todo mundo fazer isso agora. Abre a capa da sua Bíblia, primeira página, primeira, lá na capa. Quando você abre a Bíblia, tem o nome da Bíblia aí, ó. E aí tem a versão embaixo. Que versão que é a sua Bíblia? Você já viu aí? Qual que é a sua versão? NVT, Danilo. NVT. Desperte, nova versão transformadora. Desperte, ó Sião. Vista-se de força. Não, é vista-se da tua. Eu quero a palavra tua. Revista atualizada? Se não tiver na revista atualizada, vê na King James. King James é americana. Opa, achamos aqui, ó. Revista e atualizada. Desperta. Acorde. Aqui tem as duas palavras que eu quero. Reveste-se, ou seja, é se vestir de novo. De quê? Da tua fortaleza. Ou seja, tem um casaco teu guardado. Você não vai pegar uma força que é nova. Você vai pegar uma que já existe. Preste atenção no que eu estou te falando. Enquanto eu lia isso, eu lembrei do Gideão. No Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, versículo 14. O Gideão estava parado, a família dele estava estatizada. Eles estavam sendo saqueados, eles estavam sendo roubados. A família de Gideão estava sendo escravizada pelos filisteus. E aí quando Deus quer usar Gideão, Juízes 6, 14. Deus vem para Gideão e diz para Gideão: Gideão, vai nesta tua força. Ah lá. Vai nessa. Ou seja, Gideão tinha um casaco de força guardado. O Isaías, preste atenção, o Isaías, que quando ele está ouvindo Deus e está relatando o que Deus está falando para ele aqui de novo, o Isaías, Deus está dizendo: Isaías, fala para o povo, eles estão escravizados também. Gideão estava sendo roubado, a família dele sendo saqueada e roubada. Os israelenses estavam cativos, sendo roubados também, já tinham sido saqueados. Só que Deus vem para eles agora e fala para eles: olha, acorda, gente, acorda, veste a sua roupa. Que roupa? A roupa de uma força. Veste o seu casaco de força. Que força? A força que você já tem. Então eu tenho uma notícia para te dar, mas você precisa levantar a mão para provar que você tem força. Escute o que Deus falou para mim. Nós não estamos aqui hoje, nem nesse aniversário, perseguindo, ajoelhados, pedindo: Senhor, me dá uma força, eu preciso de força, Senhor. Estou fraco. A igreja não está fazendo essa oração. E nem se está fazendo, está orando errado. Porque Deus falou para mim: levanta a sua mão. Você tem que orar dizendo: Senhor, mostra onde está a minha força esquecida. Mostra a força que eu esqueci que eu tinha. A minha força, o meu casaco ali, que a menina está vestida, estava em cima do meu guarda-roupa esquecido. Eu não lembrei que eu tinha. Mas hoje Deus está dizendo para a fonte de alívio: eu estou te lembrando, diz o Senhor, que existe uma força dentro de você, uma força de capacitação que eu te dei. Cadê aqueles que têm força? Chacoalhe o teu irmão, acorda, diga para ele: acorda, existe uma força dentro de você.
chacoalha e diz: acorda, tem força em você. Mandou se vestir. Ele mandou se vestir. E aí quando uma palavra não funciona por um dia e você não ouve, ela não funciona de novo. Eu espero que vocês tenham que ouvir isso uma vez só, porque eu, cabeçudo, tive que ouvir duas. Porque no outro dia, o frio não estava tão intenso para aquela blusa, mas ainda estava frio que as outras blusas não comportavam. E de novo, mais uma vez, o Espírito Santo me leva e fala: Alan, seu cabeçudo, olha o presente que eu já te dei aqui, ó. Aquela força era para o dia anterior, essa força agora é para o dia de hoje. Tira essa de dentro do saco. E a irmã tinha me dado uma blusa peluda, boa, quentinha também. Não é tão quente quanto aquela, mas é quente para aquele dia que eu estava, que as minhas não suportavam. E eu fui lá e saquei outro saquinho, outra sacolinha, e tirei a blusa e vesti. E aí, naquele dia eu fiquei quentinho, tão quentinho. Quando eu desci, aí aconteceu a coisa mais maravilhosa, que aí você vê Deus. Minha netinha foi e correu, a Agnes. Porque o nome dela, Agnes, tem de um filme lá, né? Que uma Agnes lá. E ela fez igualzinho do filme. Ela me abraçou e falou: vovô, você está tão fofinho. Que fofinho. Ela fez, não fez? No sofá. E por quê? Porque eu achei uma força minha que estava esquecida no guarda-roupa. Presente de Deus. Mas não é que estava esquecida porque eu esqueci do presente. Estava esquecida porque não estava frio, estava muito calor. Então eu guardei. Só que quando a gente guarda uma coisa, a gente se esquece que a gente tem, a gente sai no prejuízo. Vira para alguém que não está do seu lado. Não está. Vira para outra pessoa aí. E fala para ela: você nem sabe que essa palavra é para você. Diga: tem uma força dentro de você. Já tem. Deus já tinha te dado. Mas você tem se esquecido do quanto você é forte. E quando a gente se esquece de quando a gente é forte, esse ano, passando umas lutas, umas tribulações, mais ou menos lá para o mês de fevereiro, mais ou menos março, está lá eu deitado, num dia tenebroso, e não foi um dia apenas, de tarde ali, ruim. Para quem não sabe, eu já sou um cara que vencia a depressão, mas quando eu falo venci, é um vencimento como se fosse um alcoólatra. Os meninos que já trabalharam com essas coisas sabem do que eu estou falando, né, George? Vocês que trabalharam com isso, porque dizem que o alcoólatra ele nunca fica não sendo alcoólatra, né? Eu não acredito nisso, mas é assim que dizem. E que a gente sempre tem que vigiar, não é isso? Então dizem que a depressão é mais ou menos igual ao alcoolismo. Você é deprimido pro resto da vida. Eu não acredito nisso. Mas eu sei que o demônio persegue aqueles que já foram atacados em umas coisas. Por isso que o demônio persegue o viciado, persegue o deprimido e persegue qualquer outra doença que provavelmente você já teve um dia e sabe que você é fraco naquela área. Então o que aconteceu? Estava lá eu, fevereiro, esse ano, meu ano sabático, o ano que era para mim estar descansando, usufruindo, curtindo, e tudo. E estou lá, entrunchado num quarto, ruim, de novo. Aí eu falei, meu, que negócio esquisito, não é possível, está me faltando alguma coisa. Fiz uns exames médicos, realmente estava faltando vitamina D, que é tão importante para a gente. Gente, vitamina D, tá? Pelo amor de Deus, faz exame da vitamina D. Vou dar uma dica para você.
pede para o seu médico te dar um pedido de exame de vitamina D. Às vezes você não está endemoniado, você só está com falta de vitamina D. Porque a vitamina D também causa depressão. A falta da vitamina D causa depressão. Abaixa. Quando você está com... E não vai pela boca dos médicos, analisa a quantidade, pergunta para alguém bom. Tá? Eu não vou falar números aqui porque eu não sou médico, então não vou me meter nessa área. Eu sei, tá? Mas eu não posso falar porque senão vai dizer que o pastor está se metendo na área da medicina. Mas pega um nível máximo lá, tá? O que falar que é o máximo, tem o máximo no teu corpo, não o mínimo. E pede para o médico te passar a vitamina D. E estava me faltando vitamina D. Mas era por isso que eu estava ali? Não. Também. Mas era por mais algumas coisas que o diabo estava querendo me acusar. E lá eu, permitindo as ações demoníacas mais uma vez na minha vida. Até que depois que eu já estava tomando vitamina D, já estava tomando lá outro comprimidinho lá que o médico tinha passado, fazendo o que eu tinha para fazer, a gente tem que fazer, amém, irmãos? O que tem para fazer. Mas um dia, eu não estava melhorando, né? Já tinha passado uns 2, 3 dias. Eu falei, não, está errado, isso aí está errado. Ou está errado ou não está certo. Mas eu não tenho mais esse negócio, eu não sou mais assim, eu não tenho mais depressão. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, eu tomei uma decisão tão radical no dia. Mandei a mensagem para a médica que estava me ajudando. Falei, a senhora me perdoa, mas eu não vou continuar com esse remedinho, não. Não quero, não deu certo, não. Tinha 15 dias que eu estava tomando, falei, não quero. Não, mas você está... Não vou tomar mais. Eu estou falando de mim, tá, irmãos? Não sou médico, não faço o que eu fiz. Só se você tiver fé. E falei, Senhor. E aí o Espírito Santo me acordou. Ele falou, o Senhor me deu uma força um dia. E eu levantei. O Senhor me deu uma fé. E eu fui curado. No pior momento que a igreja enfrentou, que foi na pandemia, eu estava de pé, firme, alegre, fazendo vídeos, tendo visão. O Senhor estava me usando profeticamente, numa época mais difícil do planeta. E até quando eu estava dentro do hospital, eu não senti o que eu estou sentindo dentro desse quarto aqui hoje. Então, esse demônio, eu não aceito mais na minha vida. Então eu me levantei, eu acordei, eu tomei a decisão de não tomar mais comprimido, coisa nenhuma, apenas a vitamina D que eu continuei, porque é um suplemento, e eu estou aqui pregando para vocês. E a partir desse momento, o Espírito Santo começou a me dar palavras proféticas, usando profetas e etc. para falar comigo. Mas antes que o profeta chegasse, antes que as palavras proféticas chegassem, antes das confirmações do que a gente tem para fazer no futuro chegasse, antes, já tirou a blusa, esquentou demais? Ou estava fedida? Esquentou muito? É bem quente mesmo, pode pegar aí, quem quiser pode usar, mas quem usar vai ficar com a unção da manhã. Pode pegar ali, se quiser usar, estou falando sério, não estou brincando não. Quiser pegar a blusa e segurar um pouquinho, pôr a blusa, desafio você que tem fé, de pegar esse casaco e vestir durante a minha pregação, pelo menos um pouquinho, e Deus vai te abençoar. Eu não estou brincando. Então, se tiver fé, deixa a irmã ficar vestida ali uns 5 minutos ou 10. Depois você vai lá e fala, irmã, me desculpa, mas agora eu quero a bênção para mim. Pega o casaco dela e veste. E você vai ser curado esta manhã. E se você não tinha força, eu não sei como vocês 3 estavam. Escuta bem. Eu não sei como você estava. Não sei como você está. E não sei como a nossa querida ali está. Mas vocês 3 que colocaram esse casaco por enquanto, porque eu sei que tem mais gente que vai vestir. Levanta a mão, vocês 3. Esta força que eu estou falando aqui, que eu estou pregando, já chegou em vocês primeiro. Vocês vão sair desse culto com uma força que vocês não fazem ideia. Uma força mental, escute, a sua mente vai pensar diferente. O seu corpo vai agir diferente. As suas reações para a vida vão agir diferente. Vocês vão parar de se sentir fracas
e daquele jeito que Satanás estava fazendo, vocês se arrastando, andando, se arrastando. Vocês vão sair daqui de pé com a cabeça erguida nesta noite, porque existia uma força que estava dormindo aí, Deus está acordando ela agora. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, queridos, é o Espírito Santo. Israel estava no tempo de escravidão, eles ainda estavam escravos. Então eu não estou falando que você tem que ser, quem vai revestir de força? Força para quê, gente? Força para quê? Olha para mim, para que eu preciso de força? Irmão, só precisa de força para usar. Porque eu tenho ali o Dinho que sabe. Quando eu não uso força para nada, Dinho, o que vai acontecer com os meus músculos? Vai atrofiar. Então para que força se não vai usar? Então força é para ser algo contínuo. Quanto mais você usa, mais forte você fica. Você não entendeu? A força, quando ela lhe é dada, quando você a conquista, quanto mais você usa, mais forte você fica. Infelizmente tem gente dormindo aqui ainda. Você não está ouvindo o que eu estou falando. A força que é lhe dada, quanto mais você usa, mais forte você fica. Levante as suas mãos, deixa eu te falar. O Espírito Santo concedeu uma força para nós. No Atos 2 está escrito que ele veio até nós com the power of the Holy Spirit. O poder do Espírito Santo, ele veio com uma força sobrenatural, e ele está mandando te dizer, quanto mais você usa, mais forte você fica. Então levanta a sua mão, fala em línguas, faz alguma coisa. Cadê a força que está dentro de você? É um tempo de despertamento, igreja, olha para mim. É tempo de despertar, acorda, igreja. Acorda para trabalhar. Comecei falando de trabalho, presta atenção. Muitas pessoas estão paradas, não é porque ela não sabe, não é porque ela não é capaz, não é porque ela não foi escolhida, não é porque ninguém olha para ela. Ela não está fazendo porque chegou o momento que o diabo disse, você não tem mais força para fazer nada. E agora, um dia ela já foi líder de célula, um dia ela já cuidou de alguém, um dia ela já discipulou, já evangelizou, ela já fez tantas coisas, um dia. Mas agora o máximo que faz é sentar no culto para assistir o culto. E o Espírito Santo fala assim, ei! Fala ei, ei! O Espírito Santo fala, ei! Acorda! Existe uma força dentro de você. Se você quiser continuar de onde você parou e ir muito mais longe, veste-se de novo, põe a sua roupa de novo. Deus vai devolver teu ministério com muito mais vigor do que era antes. Ah, pastor, será? Será? É eu que estou falando então, né? Então não é a Bíblia que está dizendo, sou eu que estou falando. É a Bíblia que está dizendo para você, meu irmão, desperta, levanta-se, vista as roupas de força que você já possui, já está aí dentro de você. Deus está dizendo para mim, Ele estava falando enquanto eu estava sentado ali pensando sobre isso, que até na área da prosperidade tem gente com problemas. Não é para esse fim que eu trouxe essa palavra, é para o fim ministerial mesmo, de trabalhar para o reino, de trabalhar nos ministérios, de voltar a produzir frutos ministeriais, ganhando vidas, cuidando de gente, tendo ânimo e força para dirigir um grupo de alívio. Tem gente que estava assim na igreja, se falava grupo de alívio, célula, Deus me livre, Deus me livre. Discipulado. Até fazia gesto que não era de crente. Por quê? Porque perdeu as forças. Na verdade não perdeu, guardou. E agora quando está precisando, quando alguém toca no assunto, fala, eu estou com frio. Não tenho condições de liderar.
Quem sou eu para aquecer alguém, Daniel? Se eu mesmo estou passando frio aqui. E o Espírito Santo está dizendo, tem roupa quentinha que eu já tinha te dado. O seu casaco pode aquecer você, mas pode aquecer mais 10. Ó, tem gente pegando a unção da força. Eu crio tanto nesse ato profético, irmãos. Enquanto você vai vestindo no Espírito, ore, tá bom? No Espírito, faz oração no Espírito aí em línguas, na sua mente, vai orando, dizendo, Senhor, eu tomo posse dessa força. Não precisa todo mundo da igreja vestir, mas tem pessoas especiais aqui que precisavam desse ato profético. Não todos, mas alguns precisavam disso. E o Espírito Santo está me dizendo, tem gente aqui que não está prosperando, sabe por quê? Porque um dia ele abriu um negócio e deu errado. Deus deu uma força para ele um dia, escute bem isso que eu vou te falar. Deus deu uma força para essa pessoa um dia, ele se animou tanto, que ele foi, fez algumas coisas, comprou uns equipamentos, comprou não sei o que, fez isso, fez aquilo. Montou lá um negócio ou outro. E não fluiu, não deu certo, e aí ele estacionou naquele ramo. Estacionou, diz, eu não vou mais fazer isso. E quando pergunta para ele, por que você está parado? Ou por que você não está trabalhando naquela coisa que você faz tão bem? Está trabalhando em outra coisa. Ah, eu não tenho mais força. Eu não tenho mais coragem de começar de novo. Eu não tenho mais força para isso. Se eu tivesse a força que eu tinha 10 anos atrás, eu faria. Se eu tivesse a força que eu tinha quando eu comecei, eu faria. Mas agora eu não faria de novo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Nós não somos mais empresários, né, amor? Não somos mais. Eu já tive um vigor tão grande para empresariar, para ser empreendedor. Pena que eu não tinha conhecimento em algumas áreas na época, por isso não fluiu tanto. A Adri já trabalhou com o salão dela, como eu te falei, mas deixa eu te falar uma coisa, se não fosse a igreja evangélica, se eu não tivesse esse cargo, né, de ter que trabalhar para a igreja tempo integral, eu vou te falar para você, você ia ter aqui nessa região um dos maiores centros estéticos da Zona Sul. Porque eu tenho 50 anos, mas tem uma força dentro de mim que não me deixa desanimar para empreender nada. E eu não faço, irmão, porque eu repito, eu não faço porque eu estou pastoreando a igreja. Eu não posso trocar as coisas de lugar, senão eu corro o risco de me preocupar com uma coisa e deixar outra. Mas pensa num cara que pira quando pensa nas coisas, nos projetos que eu faria. Eu estaria ganhando muito, muito dinheiro se eu fosse fazer o que está na minha mente. E detalhe, cada projeto que eu tenho, alguém vai lá e monta. Há uns anos atrás, até o pastor Douglas que lembrou, nem fui eu. Um dia conversando com o pastor Douglas, eu falei, pastor Douglas, se eu tivesse dinheiro, agora, eu ia montar o maior centro de carro, chama-se centro automotivo, né? De carros. Mas até então, naquela época, não se tinha nada de moto. As lojas de moto, eu sempre andei de moto, até hoje. E as lojas de moto é tudo loja com um monte de moto roubada na frente. Você para a moto lá, tem as motos boas e as roubadas, e tudo misturaiada de moto, os caras esquisitos trabalhando, um ambiente que não dá para entrar mulher lá dentro. Eu entrei na oficina ali embaixo para trocar meu pneu, eu não tenho coragem de levar a minha mulher lá dentro. Se fosse uma moto de mulher, para entrar lá dentro, para trocar o pneu lá dentro, e uma mulher entrar ali, impossível. E naquela época, olha a visão que Deus me deu, eu falei, Douglas, se eu tivesse dinheiro, ali, eu ainda apontei o lugar, naquela região ali da Belmira, eu ia abrir um centro, eu nem sei dar o nome, porque de carro chama centro automotivo, de moto eu não sei que nome dá, mas eu pensei num centro automotivo de moto, onde as pessoas iam ver a moto estacionada num lugar limpinho, ao vivo e a cores, não ia ter moto estacionada, moto velha roubada na frente, ia ser um lugar para a família chegar, uma mulher, uma menina que trabalha no escritório, com a motinha dela, porque hoje é assim, né? A motinha do escritório vai lá, ela poderia estacionar a moto dela, ser bem recebida com café, enquanto os mecânicos bem trajados iam estar atendendo ela ali no balcão, com a recepção top e com todos os equipamentos possíveis. E aí quando foi agora, abriram ali na Belmira, no lugar que eu falei. Exatamente a visão que eu tive. O pastor Douglas mandou a mensagem e a foto, falou, pastor, o senhor falou isso há não sei quantos anos atrás, está aqui, ó, aconteceu. Então preste atenção no que eu estou te falando. Eu não posso estar empresariando porque Deus já me deu outra coisa. Eu abri mão da minha história empresarial por conta do reino de Deus. Não fico triste por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem empresário sentado aqui perdendo tempo e dinheiro.
Eu vou repetir. Tem empresário sentado aqui agora, neste culto, perdendo tempo e dinheiro. Porque Deus te capacitou com a mente, Deus te capacitou com conhecimento, Deus te capacitou com dons, mas você deu errado, alguma coisa na sua vida deu errada, e você falou, não tenho mais força para fazer isso. Se tem alguém nessa condição, eu queria que você levantasse sua mão agora. Você que sabe que você tem uma mente empreendedora, você tem um espírito empreendedor, você tem algo, você já tentou um dia, mas deu errado, levante sua mão. Você já tentou, mas deu errado, levante sua mão, irmão, levanta. Não tenha medo. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que esta força habita dentro de você ainda. Existe uma força empresarial dentro de você. Existe uma força que Deus te deu, uma capacitação, uma vestimenta para ganhar muito dinheiro, para abastecer o reino de Deus, para abastecer famílias. E o diabo mentiu para você, te saqueou, te roubou. Assim como fez com Israel, levou tudo que tinha. Assim como fez com Gideão, levou as suas forças, levou as suas comidas, mas levou a sua energia também. Mas Deus está falando, Gideão, você não tem comida, você não tem isso, mas você tem força. Então em nome de Jesus recebe a força que você precisa para ir enfrentar o gigante. Recebe a força que você precisa para que você saia desse marasmo e monte o seu próximo negócio. Irmãos, preste atenção, foi liberada uma palavra aqui ontem, eu não sei se você ouviu. Deus vai levantar empresários nesta igreja, não é que vai vir, pode vir também, é claro, mas Deus vai levantar daqui pessoas que vão enriquecer. Eu fico brincando com a Lili, eu chamo ela de perigo, brincando, aquele personagem do Cris, né? Porque ela gosta de vender as bugigangas dela. Mas é que o perigo lá do Cris, ele vende coisa roubada, não é o caso da Lili, né? Fica com a mão levantada, Lili. Deus conferiu a você um senso, uma percepção empresarial. E Deus vai te dar um negócio para que você cuide, para que você plante, para que você cresça, não tenha medo. Porque Deus vai enriquecer vocês, para que vocês abasteçam a igreja dele. Lili, você e o Fernando serão pessoas que Deus vai falar assim, quando o pastor anunciar assim, ó, não sei o que lá, o piso, você vai falar, pastor, pode deixar que metade é meu. Ou quanto que é? Fala quanto que é aí. Nossa empresa vai pagar. Fernando, já apoie sua esposa. Apoie. Porque ela tem o raciocínio que Deus deu. E você tem o governo que Deus deu. Vocês vão andar em equilíbrio, os dois. Para que vocês sejam um dos grandes empresários aqui. Desta igreja, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo, irmão? Desperta, igreja. Desperta teu casamento. Pastor, não tenho mais força. Tem, desperta, arruma força. Você vai conseguir fazer um café da manhã para ela. Força, meu irmão. Essa mulher não está acabada assim não, dá para renovar. Pastor, não é por fora não, ela é bonita e tudo, é por dentro que não presta. Conserta. O seu amor que você tem por ela, a sua paixão que você tem por ela, homem de Deus, vai fazer essa mulher ficar uma nova mulher. Pastor, mas eu não tenho mais força. Tem. O amor que você tem e que Deus constituiu vai te dar força para continuar esse casamento. E com as mulheres a mesma coisa. Vocês estão aqui, mulherada? E os filhos estão aqui? Quantos filhos eu tenho aqui? Adolescentes, jovens? Quantos eu tenho aqui? Levanta a mão, jovens. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A força que vocês têm é bíblica, mais do que qualquer uma.
Acha para mim o versículo bíblico aí para mim, Danilo, por favor. O versículo diz: jovens, eu vos chamei, porque sois jovens. E pode os adolescentes, fica com a mão levantada aí, mas tudo fraquinho. A mesma mão do videogame, levanta aí, por favor. A mão do celular, levanta. Mas não consigo, pastor, porque eu aprendi, minha mão só fica assim, ó, não consegue levantar. Atrofiou. Jovens, eu vos chamei, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês têm vencido o maligno. Jovens, fica com a sua mão levantada. Adolescentes, fica com a sua mão levantada. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Sua casa está caindo, pai e mãe brigando, não sei o que acontecendo lá dentro de casa, pobreza dentro de casa, não tem nada dentro de casa. Você vê que seu pai está com problemas, não consegue administrar direito. Sua mãe, às vezes você é filho de mãe solteira, mora com alguém e que não está fluindo as coisas dentro de casa, está dando briga, contenda, seja lá o que for o problema que você tem em casa. Jovem, adolescente, presta atenção. Deus quer te usar para chacoalhar a vida da sua família. Ah, mas eu não sou mais forte do que o meu pai, eu não tenho mais força do que minha mãe, eu só sou pequenininho. Você está igual a Gideão. Só que Deus está falando para você, jovem adolescente: eu te chamei porque você é forte. Vista-se da tua força, jovem. Vista-se da tua força, adolescente. Quantos estão aqui ainda? Quero te chamar a ficar de pé então.